Fala, meus amigos, beleza? Veja bem, à luz de tudo que a gente já sabe, nos dois casos, do Felipe Martins e também da Flávia Magalhães, eu acredito que a vida do ministro Alexandre de Moraes não vai ser nada fácil nos Estados Unidos. Cada um desses dois casos, existem componentes explosivos que podem fazer realmente com que o ministro tenha bastante dificuldade, talvez até, de sair do Brasil, se tudo isso for comprovado, evidentemente. Bom, no caso do Felipe Martins, que é um caso que a gente acompanha há muito mais tempo, a gente sabe que recentemente o governo americano já decidiu que o Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022, a data utilizada para a sua prisão no Brasil, e isso não é tudo. O ministro já sabia disso. A PGR já tinha dito ao ministro que ele não tinha entrado. Os advogados tinham mostrado todos os recibos de Uber, da Latam, etc e tal, até de um táxi que ele pegou, mas o ministro resolveu prender ele mesmo assim para forçar uma delação premiada. E obviamente que esse processo agora segue nos Estados Unidos para a gente saber quem é que mandou colocar o nome dentro dos computadores da CBP. A gente viu a Ana Paula Henkel ontem no 4x4 dizer que existe sim uma pressão enorme nos Estados Unidos para abafar a coisa. Imagine como deve ter gente poderosa atrás disso aí. E a gente espera que tudo seja esclarecido neste governo Trump, porque se fosse no governo Biden, num governo esquerdista dos democratas, isso jamais seria apurado. Então, pode ser que no caso do Felipe Martins se chegue a autores ou mandantes do crime, porque é um crime de qualquer jeito, e que sejam pessoas bastante importantes no Brasil, né? Grandes autoridades, pelo menos essa é a nossa expectativa. No caso da Flávia Guimarães, nós ficamos sabendo anteontem que ela foi seguida e vigiada por agentes da Polícia Federal dentro de território americano, sem cumprir os requisitos, né? Sem cumprir as normas e as leis que determinam que as autoridades americanas sejam avisadas disso. Ou seja, a Polícia Federal simplesmente foi lá bisbilhotar a vida da Flávia sem se importar em avisar aos americanos dessa façanha, digamos assim, deles. E claro que isso também é ilegal. A própria Flávia denunciou, inclusive na minha live anteontem, o medo dela ser sequestrada pela Polícia Federal lá dentro dos Estados Unidos, o que evidentemente seria um dos maiores escândalos, né, porque Flávia é cidadã americana. Então, esse caso também tem um potencial explosivo gigantesco, porque, por motivos óbvios, né, você mandar prender uma cidadã americana em solo americano pela Polícia Federal, que não tem, ou aparentemente não tem ordem para fazê-lo em solo americano, eu acho que é bastante complicado isso aí. Ou seja, a vida do ministro, ele pode sim, e quem está dizendo não sou eu, são grandes juristas do Brasil, ele pode sim terminar em uma lista vermelha da Interpol se restar provado, tanto no caso do Felipe Martins, que ele teve culpa, como no caso da Flávia Guimarães, que ele determinou que isso fosse feito, né? Se isso restar provado, veja bem, eu estou colocando tudo na condicional. Mas, no final das contas, em ambos os casos, o resultado final disso, se restar provado que existe a digital dele, é Interpol. E o curioso é o seguinte, ele que coloca, né, que gosta de pedir à Interpol para colocar os seus desafetos políticos dentro da lista vermelha, poderá ser agraciado com o nomezinho dele na lista vermelha. Claro que, mesmo que os Estados Unidos peçam a sua extradição, o governo brasileiro não vai extraditar, porque na nossa Constituição isso não é permitido. Mas, em compensação, o ministro não vai poder botar o pé fora do Brasil, não vai poder nem no Paraguai, nem na Argentina,
nem no Uruguai. Talvez em Cuba ele possa ir, talvez na Rússia, na China, na Venezuela, por enquanto ainda pode. Enfim, a vida do ministro não vai ser nada fácil. Como eu disse, ele que gosta tanto de colocar os desafetos na lista vermelha da Interpol e não conseguiu, diga-se de passagem, na maioria dos casos não conseguiu, poderá ter o seu nomezinho lá estampado no Red Alert da polícia, da Interpol. Bom, resta-nos aguardar a resolução de ambos os casos, tanto do Felipe Martins, que está perto, quanto da Flávia Guimarães, que também está perto. Anteontem, na minha live, ela mesma disse: Didi, daqui a muito pouco tempo a gente vai poder falar coisas que vocês vão ficar abismados. Então, coisa boa para a gente vem por aí e coisa ruim para algumas autoridades brasileiras também virá. Quem viver, verá. Deixa aí nos comentários o que é que você acha sobre esses dois assuntos. Você acha que realmente no final, se restar provado que o ministro tem alguma coisa a ver com isso, ele merece estar na lista vermelha da Interpol ou não? Escreva aí, por favor.